Então, Romanos 15, a partir do verso de número 14. Acompanhe com bastante atenção. Nós vamos ler do verso 14 até o final do capítulo 15, tá? E a palavra de Deus nos diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Queridos, hoje é o 11º episódio da nossa série O Evangelho na Prática. Já estamos aí chegando no finalzinho, né? Encerrando hoje o capítulo 15, temos aí o capítulo 16. Eu ainda não decidi se eu vou pregar o capítulo 16 todo numa mensagem só, se vão ser 2 mensagens, mas, ou seja, no máximo daqui a 2 domingos, a gente chega no fim dessa série. Mas esse episódio de hoje, o episódio 11º, ele tem como título A Essência da Missão. Preste muita atenção. Título do episódio de hoje, A Essência da Missão. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, eu preciso, Paizinho, do Senhor demais. Eu nem precisava dizer isso, porque o Senhor já sabe, mas eu preciso dizer, porque eu preciso do Senhor agora de novo, e de novo, e de novo. Vem, Pai, em nome de Jesus, com teu Espírito e transborda em mim. Perdoa meus pecados, Pai. Tem compaixão da minha vida e me enche de maneira que a minha boca seja um instrumento nas mãos do Senhor, Pai. Eu não tenho condição de pregar nada aqui, nem ninguém aqui está interessado no que eu penso. Todos, inclusive eu, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Então fala o nosso coração,
nos instrui, nos edifica, nos abençoa nessa noite. É o que te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Queridos, por mais estranho que pareça, essa é uma pergunta que muito crente não sabe responder direito, tá? Aliás, eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas várias vezes em situações de gabinete, e eu já ouvi respostas das mais diversas. Eu já teve mulheres que me responderam: pastor, minha missão é ser mãe. Outras pessoas disseram: pastor, minha missão é dar o melhor para minha família. Ah, pastor, minha missão é cuidar dos meus pais que estão na velhice, cuidar deles até o fim da vida deles. Eu já fiz essa pergunta a gente que trabalhava na área de saúde e disse: pastor, minha missão é cuidar da saúde das pessoas. Queridos, olha só, todas essas atividades são muito valorosas e que vale a pena investir tempo da vida para fazer essas coisas. Mas me parece que isso não é a sua missão. São atividades que até cooperam para a sua missão, mas isso não é a sua missão. A missão é algo maior, mais amplo do que isso. Quando nós nos aventuramos a estudar na Bíblia sobre a nossa missão, nós vamos descobrir uma coisa interessante. Os autores bíblicos usam linguagem diferente, usam termos diferentes para definir a missão, mas em essência todos estão de acordo com uma coisa: que a missão que eu tenho é a mesma que você tem, é a mesma que você tem, a mesma que você tem. Existe apenas uma missão para o povo de Deus. Nós nos envolvemos no curso do processo em que nos envolvemos na missão, nós nos envolvemos com atividades diferentes. Mas a missão é uma só. A missão é uma só. Esse é o ensino da Bíblia. O apóstolo Paulo, queridos, ele era alguém que tinha um senso de missão muito interessante. E nessa passagem que nós lemos, ele mostra a compreensão que ele tem de qual era a missão, de qual é de fato a missão do povo de Deus. É interessante que, quando você estuda a carta aos Romanos, eu já falei isso aqui em episódios anteriores da série, você vai ver que Paulo nunca tinha ido na igreja de Roma pessoalmente. Ele ainda não conhecia a maioria dos crentes de lá pessoalmente. Tinha um ou outro que ele conhecia de outros carnavais, como diz a história, como, por exemplo, Áquila e Priscila, que foram um casal que ele mesmo discipulou e preparou para o ministério. Mas, no geral, ele não conhecia a igreja. E ele tinha um desejo profundo de ir à igreja. E no texto que nós lemos, nós descobrimos, aliás, você vai ver isso de forma mais específica lá no capítulo 1, nos versos do 9 até o verso de número 13, você vai ver que Paulo planejou várias vezes ir a Roma. Há muito tempo que ele queria visitar essa igreja, mas que ele precisou adiar todas as vezes que ele planejou ir. Então foi uma viagem que ele queria muito ir, que ele se preparou para ir, e várias vezes ele precisou adiá-la. A questão é: que razão era essa tão importante assim, que impediu Paulo de fazer essa viagem tantas vezes? É exatamente o que ele vai dizer agora. Lá no capítulo 1, você fica sabendo que ele quis ir e teve que adiar. Agora, nessa passagem, nós vemos o porquê que ele teve que adiar. E a resposta é: por causa da sua missão. Ele não conseguiu ir, porque ele tinha um senso muito forte de prioridade para a missão. E a missão apresentou várias demandas, e por causa dessas demandas, ele teve que adiar essa viagem várias vezes. Se nós olharmos para o texto e entendermos por que Paulo adiou essa viagem, nós vamos entender como ele compreendia a missão do povo de Deus. Porque foi por causa disso que ele adiou. Tá? Então essa é a nossa proposta. Nós vamos entender hoje, a partir desse texto, qual é a essência da nossa missão
E vamos avaliar se nós temos, como Paulo, dado à missão a prioridade que ela merece em nossas vidas, a ponto de adiar viagens. Amém? Então essa é a proposta de hoje. Preste muita atenção que certamente Deus tem coisas a lhe falar. O que é que o texto vai ensinar para nós? Que a missão da igreja é, em primeiro lugar, oferecer vidas para Deus. Repita comigo, por favor. Qual é a missão da igreja? Oferecer vidas para Deus. Como assim, pastor? Você vai entender. Vamos começar lendo os versos do 14 ao 16. Olha o que o texto vai dizer. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito. O que acontece? Paulo começa aqui essa passagem dando uma mudada no tom do discurso, né? Se você vê, desde o capítulo 12 até agora, ele vem numa marcha de exortações pesadas, né? Dizendo à igreja o que a igreja precisava fazer. E especialmente no capítulo 14, na primeira metade do capítulo 15, se você vem acompanhar na série e você não está voando, especialmente nessa parte, ele toca na ferida da igreja de Roma, que era aquele conflito entre judeus e gentios. Só que aí agora parece que Paulo decide aliviar o tom autoritativo do seu discurso. E ele vai e diz, gente, presta atenção. Eu sei que vocês conseguem se aconselhar uns aos outros. Eu sei que vocês têm uma maturidade espiritual, tá? Mas era meu dever escrever essas coisas para vocês lembrarem delas. Por que era meu dever? Porque eu sou apóstolo. Eu sou um ministro de Cristo, fui chamado para isso e precisava lembrar vocês. E aí, em seguida, queridos, Paulo descreve como ele compreendia a sua missão. E essa passagem é a passagem chave para a gente entender o que é a nossa missão. Como é que Paulo compreendia a sua missão? Paulo entendia que a sua missão, ao pregar o evangelho, era um ofício sacerdotal. Como assim um ofício sacerdotal? Você deve lembrar que essa linguagem sacerdotal é uma linguagem que vem do Antigo Testamento. Quando você vai lá para o livro de Levítico, você vê a instituição do sacerdócio e o ofício dos sacerdotes. Como é que funcionava, em essência, o trabalho dos sacerdotes? A pessoa trazia um animal para oferecer para Deus, né? O sacerdote examinava aquele animal para ver se o animal estava direitinho, não tinha nenhuma mancha, nenhum defeito, tudo tranquilo. Aí o sacerdote pegava aquele animal, tirava o seu sangue numa bacia, derramava o sangue ao redor do altar, colocava o animal sobre o altar e oferecia o sacrifício. E aí, na linguagem lá de Levítico, diz que quando aquele animal era queimado, a fumaça subia até Deus, e Deus recebia aquela oferta como aroma agradável. Então era um cheiro gostoso para Deus. Deus se agradava daquela oferta de adoração. Olha como Paulo entende a missão de fazer discípulos, de investir numa vida, de ganhar vidas para Jesus. Paulo entende que isso era um ofício sacerdotal, que era como se você fosse lá, estava lá um pecador, perdido, de costas para Deus, que não queria, que não tinha uma noção de viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus, etc. Tá? E aí, de repente, aquele pecador ouvia o evangelho através de você, através de Paulo. Paulo investia na vida dele, até que ele entregava a vida a Jesus. Aí o Espírito Santo começava uma obra de santificação, e a vida dele, segundo a linguagem de Paulo, se tornava uma oferta de aroma agradável para Deus.
Então, quando alguém prega o evangelho, investe numa vida, faz um discípulo, ganha uma vida para Jesus, ele está exercendo um trabalho de sacerdote, pegando aquela vida e ofertando para Deus em adoração. E na medida que aquela vida vai experimentando as mudanças, vai se tornando alguém que aprende a amar o Senhor, que abandona o pecado, aí o coração de Deus vai exultando e se alegrando. Aí, queridos, quando Paulo compreendia como era incrível esse trabalho, nos versos do 17 até o 21, ele vai e diz assim: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Olha que coisa incrível. Paulo olha para aquele ministério de ganhar vidas para o Senhor, como ministério sacerdotal, como oferta de vidas no altar em adoração, e ele diz: caramba, como é um privilégio participar disso. Eu me glorio nisso. Eu exulto nisso. E quando Paulo se gloria aqui, não era aquela vanglória pecaminosa, como se ele achasse que o poder era dele, que a capacidade era dele. Não, ele deixa claro no texto: é Cristo quem faz através de mim, e tudo o que aconteceu é no poder do Espírito de Deus. Então, glória a Cristo, glória ao Espírito. Mas eu me sinto muito privilegiado de participar disso, de ser um instrumento para isso acontecer. E aí eu tenho preferido fazer isso em lugares em que as pessoas ainda não conheceram, para que aqueles que não conheçam passem a conhecer. Porque eu percebi uma coisa, que quando eu faço isso, uma profecia está se cumprindo através da minha vida. Ele vai e cita a profecia de Isaías, que diz o quê? Haverão de louvá-lo aqueles que não o conheciam, haverão de vê-lo aqueles que não o ouviam. Então, queridos, em outras palavras, Paulo vibrava muito com o seu ministério. Porque Paulo entendia: caramba, que coisa incrível. Olha o privilégio. Eu, quando prego o evangelho, faço um trabalho de sacerdote, agradando o coração de Deus com aquelas vidas que eu apresento para Ele. E olha que incrível, há uma profecia que dizia que isso aconteceria, e isso está acontecendo porque eu estou me dispondo para Deus. Então, em outras palavras, quando alguém está ativo na sua missão, ganhando almas para Cristo, a palavra de Deus se cumpre através da sua vida. Olha que coisa sensacional. Aí nos versos do 22 ao 24, ele vai e diz assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo chega nessa hora e diz: está vendo por que eu não fui aí ainda? Está vendo por que eu precisei adiar essa viagem muitas vezes? Porque eu sei que eu não estou nesse mundo a passeio. Eu tenho uma missão. Eu sou um sacerdote que oferece vidas para Deus. A palavra de Deus está se cumprindo através da minha vida. Então eu quis muito ir aí, quis várias vezes, mas não dava, porque a missão vem em primeiro lugar, a missão é prioridade.
Aí ele diz, mas agora, eu entendo que está chegando a hora de eu ir visitar vocês. Por quê? Porque não tem mais lugar no caminho daqui até aí para o evangelho ainda chegar. Todas as províncias de Jerusalém até chegar em Roma foram alcançadas. Então agora dá para eu ir visitar vocês. Agora eu estou pronto para fazer. Mas eu ainda quero dizer uma coisa para vocês, vou logo avisando. A missão não acabou. Porque depois de Roma, tem lugares em que o Senhor não se tornou conhecido ainda. Então eu vou viajar para pregar na Espanha. Por isso que eu vou passar aí. Vou ter um tempo gostoso com vocês, de refrigério, vamos bater papo, vamos jogar dominó junto, vamos ter um tempo de lazer, vamos orar junto, vamos ter um momento de compartilhar, mas eu não vou poder ficar por muitas semanas aí. Por quê? Porque a missão não acabou. Eu vou para a Espanha, estarei nessa direção e eu conto com o apoio de vocês para fazer essa viagem. Queridos, quando a gente olha para esse texto e vê Paulo aí se colocando como um sacerdote que oferece vidas para Deus por meio da pregação do Evangelho, a nossa primeira tendência é dizer, caramba, que coisa linda, que coisa incrível, mas isso é ele. Porque ele é apóstolo, né? Eu não sou apóstolo. Então isso não é comigo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso não é verdade. Paulo não é o único que Deus chamou para ser sacerdote do mundo. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, e preste atenção, a carta de Pedro é uma carta escrita para os cristãos. Para várias igrejas, em vários lugares. É uma carta geral. Aí ele vai dizer assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está dizendo para todos os crentes, vocês são sacerdotes. E como vocês exercem esse sacerdote? Exatamente do mesmo jeito de Paulo, anunciando as grandezas daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, prestem muita atenção. Todo crente é um sacerdote do mundo. Todo crente tem essa missão sacerdotal. Quando você investe na vida de alguém, discipula, leva o evangelho, caminha junto, ajuda-o a largar o pecado, essa pessoa vai mudando de vida. Você está como um sacerdote colocando aquela vida no altar e a fumaça vai subindo e Deus vai se agradando. Perceba como é interessante que essa visão de Paulo do evangelismo como sacerdócio é diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Especialmente naqueles cultos que o missionário vem aqui na frente, tal, aquela coisa toda. Geralmente o pessoal, quando faz o apelo, é mais aquele negócio, você não tem amor pelas almas perdidas, as pessoas estão indo para o inferno, coitados, como é que pode? Você não ama as pessoas? Presta atenção, tudo isso é importante, tá? Mas isso não é o coração do evangelismo, isso não é o coração da missão. O coração da missão não são as pessoas, o coração da missão é Deus. Você quer Deus sendo agradado, você quer Deus sendo adorado, e Ele é agradado, adorado pelas vidas que você entrega para Ele. Então preste muita atenção. Você não está nesse mundo a passeio. Você não está dando uma curtida nessa vida. Você tem uma missão. Você é sacerdote do mundo. Sacerdotisa do mundo. Deus lhe chamou para isso do mesmo jeito. Deus quer ser adorado por cada vez mais pessoas. E você é um instrumento através do qual essas pessoas se tornarão essa oferta de adoração. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus já foi adorado o suficiente? Já está bom?
Você tem isso no seu coração? Ah, pastor, já tem crente demais no mundo, já está bom. Essa adoração que Deus recebe já é mais do que o suficiente. Ele que se contente. Legal esse sentimento? É o do seu coração? Ou ao invés disso, o que está no seu coração? Não, pastor, você está doido. Toda adoração do mundo ainda é pouco para o que Deus merece. É esse o sentimento que você tem, sim ou não? Meu amigo, então o que é que está faltando para você fazer discípulos? Para você falar de Jesus para as pessoas? Para você investir em vidas para entregar essas vidas para Ele. Porque se você acha que Ele merece cada vez mais adoração, você vai lutar por isso. Você vai se envolver nisso. Toda adoração do mundo ainda é pouco para Deus. Se você acredita nisso, você não vai se concentrar com menos do que o mundo rendido diante dele. Amém? Só que aí, eu quero lhe dar uma notícia boa nisso aqui, tá? Para facilitar as coisas para você. Porque quando a gente fala do mundo, geralmente a gente se vê diante de uma situação complicada, porque o mundo é grande pra caramba. E a gente é pequeno pra caramba, né? Então quando fala do mundo, vou ganhar o mundo, você vai ganhar o mundo. Deixa eu lhe dar uma notícia boa, o mundo está bem pertinho de você. O mundo é o seu vizinho. É aquele colega de trabalho, é aquele primo, aquele tio, aquele parente, aquela pessoa que não conhece a Cristo que está ali esperando você começar um relacionamento e se aproximar e estreitar os laços e de forma intencional conduzi-lo ao Senhor. O mundo que Deus espera de você é o mundo que está ao seu alcance. Você precisa se envolver nisso, cara. Essa é a sua missão. Você é um sacerdote do mundo. Segunda coisa, e eu quero lhe dar mais uma notícia boa, o sermão só tem 2 tópicos hoje, tá? Embora quem me conhece sabe que isso não é nenhuma garantia de que vai ser mais curto, né? De manhã eu até quase ensaiei, prometer que ia ser mais curto, ainda comecei, mas depois eu voltei atrás e digo, não, deixa eu parar, porque eu acabo mentindo no púlpito, não dá, né? Não tem condição. Mas enfim, a missão da igreja é oferecer vidas para Deus. A missão da igreja é, número 2, trazer dignidade a estas vidas. Presta muita atenção. Não são 2 missões. São 2 aspectos da mesma missão. Tá? 2 lados da mesma moeda. Tá? E a gente vai entender como, de onde eu tirei isso. Vamos agora aos versos do 25 ao 29. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Preste atenção. O pano de fundo desse texto inteiro é a bendita visita que Paulo quer fazer há muito tempo e não consegue. Né? Esse é o mote de todo o texto que eu li. E aí, na primeira parte, Paulo explica por que não foi ainda. Olha, gente, faz tempo que eu quero ir, mas eu não tenho ido por causa disso. A missão é prioridade. Eu sou um sacerdote do mundo, eu não tenho tempo a perder, a missão é urgente. Aí Paulo diz, mas agora não falta mais nenhum lugar a evangelizar no caminho, então está chegando a hora de eu ir para aí. Mas aí agora a gente é surpreendido com Paulo dizendo que vai ter que adiar a viagem de novo. Mas, né, porém, eu ainda tenho algo para fazer para poder ir. Mas espera lá, Paulo. Se você disse que adiou a viagem por causa da missão, e a missão é pregar o evangelho, você disse que não tem mais nenhum lugar que não foi evangelizado. O que é que está faltando? O que é tão importante assim, que você, assim como fez com a pregação do evangelho, você vai adiar a viagem mais uma vez por causa disso? Aí você descobre o que é. Paulo estava recolhendo uma oferta para ajudar os cristãos pobres da Judeia.
Então perceba, Paulo entendia a ajuda ao necessitado, o cuidado com o pobre, o socorro para aqueles que estavam passando aflição, como algo tão urgente quanto a proclamação da mensagem verbal do Evangelho. A ponto de, do mesmo jeito que ele adiou a viagem por causa da evangelização verbal, ele adiou a viagem por causa da responsabilidade social, do cuidado de pessoas que estavam passando aperto. E aí o que estava acontecendo, queridos? No Novo Testamento você percebe que isso foi um fenômeno que ocorreu no primeiro século. Havia entre os crentes da Judéia, de Jerusalém, dos arredores ali, um verdadeiro surto de pobreza. O pessoal era muito pobre, estava numa condição de necessidade extrema. Você vê isso, por exemplo, na carta de Tiago, que ele vai trabalhar o rico e o pobre, né? O pobre não se sentir inferior. Então esse é um assunto que é necessário, porque era uma realidade que estava acontecendo. E por que aconteceu isso? Na verdade, isso não foi resultado de um único evento, foi uma construção de situações que somadas criaram essa situação. A primeira dessas situações, provavelmente, é o que acontece ali no final do capítulo 4 de Atos. Você lembra a maneira como os cristãos mais ricos cuidavam dos cristãos mais pobres dentro da igreja de Jerusalém? Eles vendiam suas propriedades, davam o dinheiro para os apóstolos distribuíam mantimento para o pessoal. Parece, queridos, que embora isso tenha sido uma coisa muito espiritual e muito cheia de amor, mas parece que não foi a melhor estratégia. Porque pensa comigo, você tem uma propriedade, você vende a propriedade, dá o dinheiro, compra o dinheiro de comida, alimenta o povo. Na hora que a comida acabar, o dinheiro acabou. E a propriedade não existe mais. Talvez, se os apóstolos tivessem uma visão diferente, e é óbvio que não era de se esperar isso, por quê? Porque eles estavam em pleno ardor escatológico. Eles estavam na expectativa de que Jesus estava para voltar a qualquer momento. E aí, nesse ardor escatológico, de que Jesus estava para voltar a qualquer momento, mas eu não quero saber de propriedade, eu não quero saber de nada, vamos cuidar uns dos outros, porque ele está já chegando. Mas se os apóstolos tivessem adotado uma estratégia diferente, eles iam pegar aquelas terras, iam torná-las produtivas, juntar os irmãos para trabalharem, e do fruto daquela terra todo mundo ia ter sustento. Mas, enfim, foi um contexto específico, eu não estou aqui criticando a ação dos apóstolos, até porque o próprio texto de Atos não critica isso, tá? Mas eu estou aqui levantando uma questão que de fato faz muito sentido. Só que essa não é a única questão. Porque veja bem, já tinha uma quantidade de pessoas pobres, que foi preciso que os ricos vendessem as propriedades para alimentar os pobres, tá certo? Agora, com aqueles ricos vendendo o que tem e o dinheiro se acabando, nós estamos aumentando o número de pobres. Aí já havia um número ainda maior de pobres. Só que ainda acontece um terceiro problema. Aliás, acontece um segundo problema. Que problema é esse? Lá no capítulo 8, você vai ver que depois da morte de Estevão, ocorreu uma perseguição tão grande na igreja que todos os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém. Uma vez que eles fugiram, aqueles que ainda tinham propriedades tiveram que abandonar as suas propriedades. E aí o número de pobres ainda aumentou mais. Aí, para acabar de completar, um terceiro evento lá no livro de Atos serve como para agravar de forma imensa, ainda maior a situação. Lá no capítulo 11 de Atos. Que situação é essa? Não sei se você se lembra, que estavam lá reunidos na igreja de Antioquia, e um profeta foi de Jerusalém até lá, um profeta chamado Ágabo, e ele previu que uma grande fome ocorreria em todo o mundo romano. Alguém aqui lembra disso? É coisa de quem lê a Bíblia, né? Então, ele previu que uma grande fome ocorreria. Você vê isso lá em Atos, capítulo 11, versos 27 e 28, tá? Que aconteceria em todo o mundo romano. Agora, você imagina, quando você pensa numa grande fome, entenda uma grande seca, porque estamos num contexto rural, né? Então, algo mais ou menos parecido com o que aconteceu no Egito no tempo de José,
Tá? Então, aconteceu um período muito grande de seca, faltou comida e muita gente estava com fome. Aí você vê, num contexto de fome, em que a igreja já estava toda empobrecida, então, de fato, a situação era dramática. E aí, queridos, Paulo entende que assim como ele adiou a viagem para pregar o evangelho, ele tinha que adiar a viagem para cuidar daquelas pessoas. Porque Paulo entendia que a missão não é somente, como alguns pensam, ganhar a alma das pessoas. A missão é ganhar pessoas. Oferecer pessoas para Deus. E não somente almas para Deus. Ah, não, vamos ganhar alma para Jesus? Deixa o corpo morrer que vai até para o céu mais cedo. Não. Absolutamente não. Então perceba que evangelismo e responsabilidade social são duas faces da mesma moeda. Não existe missão se for somente um lado da história. E Paulo tinha isso muito claro. Aí ele vai, encerrando o texto nos versos 30 ao 33, ele pede oração. E ele vai e diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. A paz, o Deus da paz, seja com todos vocês. Amém. O que é que Paulo faz agora? Ele pede oração. Ele diz, gente, agora eu preciso de uma coisa, orem por mim. Por que Paulo estava pedindo oração? Porque Paulo sabia que havia uma hostilidade da parte dos judeus contra ele. Por onde ele andava, ele foi hostilizado pelos judeus. Então, ele era um cara relativamente conhecido entre a comunidade judaica espalhada pelo mundo. Parece-me que o papel dele como Saulo, como líder, né? Como líder da perseguição aos cristãos, fez ele ficar famoso. Ele era um cara que tinha acesso direto ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote dava autorização para ele fazer o que ele quisesse. Então ele era um cara que tinha um prestígio, ele já era conhecido. De repente se espalha a notícia, não lembra de Saulo? Agora aquele safado, sabe o que ele está fazendo? Ele é um traidor, um bandido, está ensinando que pode jogar todas as nossas tradições no lixo. Está ensinando que os judeus não são mais nada. Coisas desse tipo. E aí, resultado, Paulo sabia voltar para Jerusalém naquele momento era correr riscos. Por isso ele pede oração. E ele tinha toda razão, porque quando ele chegou logo, foi o que aconteceu? Ele foi preso. Depois disso, ele sai de Corinto, passa de volta na Macedônia para recolher novamente a oferta, recolher a oferta nas igrejas, se despede dos presbíteros de Éfeso. Quando ele está lá se despedindo dos presbíteros de Éfeso, adivinha quem estava lá? O profeta Ágabo de novo. E o profeta Ágabo faz uma profecia a lá Jeremias, você deve lembrar. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou nas suas mãos, e ele diz, assim diz o Senhor, isso acontecerá com o dono desse cinto. Então, resultado, a profecia confirma os temores dele e os fatos confirmam ainda mais, porque depois que ele chega lá, ele é preso. Mas ainda assim ele foi. Ele se dispôs a correr riscos, do mesmo jeito que ele correu riscos em todas as cidades que ele foi evangelizar. Você lembra de todos os perrengues que ele passou nas suas viagens, né? Mas ele deixou de evangelizar por causa disso? Não. Ele precisava agora fazer uma obra de cuidado social. Ele deixou de fazer por causa disso? Não. Por quê? Porque ele entendia que aquilo era missão, tanto quanto a proclamação verbal do Evangelho. Queridos, por que é tão complicado para a igreja entender isso? Por que a gente, sabe, deixa eu mostrar aqui, vamos fazer aqui uma... Quem estava de manhã não vale, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês. Se eu chegar para você e disser, me diga na Bíblia onde é que está a sua missão. Qual texto você vai me citar? De qual texto você vai lembrar?
Não, não, aí Deus amando o mundo, né? O texto em que Jesus mandou a gente ir cumprir a missão. Mateus 28, ide fazer discípulos. Marcos 16, ide pregar o evangelho. É o que a gente lembra, não é? Todo mundo está comigo? Então, os dois relatos da grande comissão que enfatizam a pregação verbal do evangelho. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. E a grande comissão em João? O que é que diz lá? Quem lembra? Todo mundo lembra de Mateus, todo mundo lembra de Marcos e quase ninguém lembra de João. É sempre assim. Deixa eu lembrar vocês, João 20, 21. Vamos ler todo mundo junto? Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, vamos lá? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa é a grande comissão em João. Perceba que essa grande comissão abre um leque de forma mais ampla do que a grande comissão em Mateus e Marcos. E é natural, os autores vão enfatizando as coisas que ele considera naquele momento mais importante enfatizar. Tá? Em Mateus e Marcos, o que está enfatizado é a pregação do evangelho. Mas João traz a grande comissão, com as palavras do próprio Jesus, numa amplitude maior. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Eu estou enviando para você, eu estou enviando você do mesmo jeito que o Pai me enviou. Sua missão é continuar a minha missão. O que você tem que fazer é o que eu fui enviado para fazer. Estão entendendo? E aí, com isso, aí o nosso leque se abre. Por quê? Porque a gente entende qual é a minha missão. A minha missão é continuar a missão de Jesus. Como é que eu vou entender minha missão? Entendendo a missão de Jesus. Vamos olhar para a vida de Jesus. Como Jesus fazia a missão? Jesus ficava pregando o evangelho, 4 leis espirituais, folhetinho. Aí, de repente, ele encontrava um doente. Não, negócio de doença é coisa do corpo. Eu estou aqui de uma coisa mais elevada. Eu estou aqui trazendo a salvação do espírito, a salvação da alma. Doença é problema de vocês. Era assim? Não. Aí Jesus estava evangelizando, aí de repente chegava lá uma pessoa aflita, angustiada, e Jesus simplesmente dizia, olha minha filha, ou você crê em Jesus, ou você crê em mim, ou o negócio da... Não. Queridos, na sua missão Jesus pregava o evangelho, mas ele cuidava da saúde das pessoas. Quando ele pregou, tinha gente com fome. Ele diz, olha, aguenta aí mais um pouquinho que eu vou terminar o sermão e vocês procuram a lanchonete. Era assim? Não. Ele alimentava a multidão. Então, se a pessoa estava doente, ele cuidava da saúde dela. Se a pessoa estava com fome, ele dava de comer. Se a pessoa estava com o pé sujo, ele lavava os pés. Jesus viu o que a sociedade da sua época não viu. Jesus se preocupou com aqueles que a sociedade da sua época não se preocuparam. Os leprosos, que todos queriam ficar longe, ele ia para perto e tocava. As mulheres prostitutas, os mendigos, os cegos, que eram considerados amaldiçoados, que o melhor era ficar longe deles. Mas Jesus vai para lá, socorrê-los, ajudá-los, ampará-los. Quando encontra uma mulher no velório do filho, ele podia só chegar e ressuscitar, mas não, ele chega e consola ela. Mulher, não chore. Sabe, é impressionante a empatia de Jesus. Queridos, Jesus, ele não apenas pregava o evangelho, Jesus encarnava o evangelho na maneira como ele interagia com as pessoas e cuidava das pessoas. Do mesmo jeito, ele espera que a sua igreja seja uma igreja encarnacional. Uma igreja que olha para o ser humano, que não quer ganhar sua alma do ser humano, quer cuidar, quer proteger, quer abençoar. Até porque, pensa comigo, tá? Olha como tudo está ligado. Como foi a maneira que Paulo descreveu a missão? A missão da pregação do evangelho é uma missão sacerdotal. É como você pegar
um animal e oferecer em sacrifício. Você pega uma pessoa e oferece essa pessoa no altar para Deus, como uma oferta de adoração. Não foi essa a lógica de Paulo? Mas como é que era quando você ia oferecer animais? Se o animal tivesse faminto, pele e osso, se o animal tivesse doente, não se oferecia animal assim. Você cuidava do animal. O mais bem cuidado do rebanho era o que você oferecia para Deus. Consegue perceber? Então, se você vai oferecer uma pessoa para Deus, você precisa cuidar dela, para que ela chegue diante de Deus com dignidade, com condições mínimas de saúde, com esperança, com emprego, trabalhando, com noções de higiene. Uma pessoa alcançada em toda a sua inteireza. Queridos, nós podemos ser uma igreja que prega o Evangelho, que tem uma teologia sensacional, que tem ótimas pregações, ótimo momento de louvor, ótimos ministérios, tudo funcionando bem, transmissão com a melhor qualidade, tudo bem. Mas se a gente não cuida do pobre, não ampara o necessitado, não socorre os aflitos, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Por isso que no nosso projeto de igreja, um dos nossos valores é ser uma igreja que cuida do pobre. Por isso que nós fazemos projetos sociais e ainda é muito pouco diante do que nós achamos que Deus nos chamou para fazer. Ainda temos muito mais para realizar. Qual é a sua missão? A sua missão é reproduzir a vida de Cristo. Cristo foi o sumo sacerdote que deu acesso, que abriu o acesso do homem para Deus. Você é o sacerdote, a sacerdotisa que oferece vidas para Deus. Cristo foi aquele que veio trazer dignidade para pessoas aflitas e sem esperança. Você é aquele que traz dignidade e esperança para aqueles que estão aflitos e precisando de socorro. A sua missão é reproduzir Cristo. Evangelização e responsabilidade social, dois lados da mesma moeda, dois aspectos da mesma missão. Pregar o evangelho e cuidar dos que sofrem. Essa é a minha missão, essa é a sua 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 missão. E as outras atividades, cuidar da sua família, ser mãe, cuidar dos pais idosos, né? Trabalhar em um hospital, trabalhar na sua empresa, tudo isso está atrelado a essa missão maior. Eu quero encerrar, queridos, essa mensagem citando uma das frases mais incríveis do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele disse o seguinte: ele disse que o que não é eterno é eternamente inútil. Presta atenção. Olha que frase forte. O que não é eterno é eternamente inútil. Quando você está ativo na sua missão, você está dedicando a sua vida na eternidade. E aí o que é que vai acontecer? Toda a sua vida, até as coisas simples do dia a dia, elas vão passar a ter um sabor de eternidade. A sua vida vai ter um senso de propósito que lhe instiga, que lhe motiva a prosseguir. Mas quando você está parado na missão, quando você está estagnado, sem se envolver com a missão que Deus lhe deu, a sua vida vai perdendo esse senso de propósito. E as coisas da sua vida, ao invés de um sabor da eternidade,
vão tendo um sabor de inutilidade. Você vai se sentindo inútil. E por mais que você esteja bem no trabalho, por mais que você esteja convivendo bem em casa, por mais que as coisas estejam dando certo para você, você tem aquele sentimento de inutilidade no coração. Por quê? Porque você está gastando toda a sua vida em ações secundárias. E não está investindo a sua vida no principal. Na missão que Deus lhe chamou para fazer. Naquilo que Deus lhe enviou para fazer. Talvez esse seu desânimo seja porque você parou de se envolver com a missão. E a sua vida fica girando em torno desse centro, desse sentimento de inutilidade. Deus não te fez para ser inútil. Deus te fez para ser eterno. Amém? Ponha em prática a sua missão. Faça um discípulo. Invista na vida de alguém. Leve o Evangelho de Cristo para uma vida. Se envolva em projetos sociais. Cuide do pobre. Socorra o necessitado. Se você se envolver nessas ações, a sua vida volta para o eixo de propósito dela. E aí você vai estar ativo na sua missão. E ao invés de inutilidade, você vai sentir sabor de eternidade. E o resultado disso, você vai ser muito mais feliz. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Por favor, feche os olhos, sua cabeça, vamos orar. Ah, Paizinho querido, eu quero te agradecer por tua palavra, Senhor. Às vezes a tua palavra traz remédio para as nossas feridas. Mas às vezes a tua palavra é uma espada para abrir feridas novas em nós. Porque essas feridas vão promover um incômodo santo. Vão nos constranger e nos mover para o centro da tua vontade. Tua palavra às vezes traz alívio, tua palavra às vezes traz dor. E eu quero te agradecer. Porque a tua dor é melhor do que o alívio do mundo. O mundo está imerso na inutilidade. Mas as provocações, os desconfortos que a tua palavra nos traz, têm sabor de eternidade. Quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, cada um dos teus filhos e filhas que estão nos assistindo pela internet nesse momento, de maneira que essa palavra provoque mudanças. Nos leve a nos envolvermos na tua missão, Pai. Nós não estamos nesse mundo a passeio, Senhor. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas do mundo. Nós pregamos o Evangelho e oferecemos vidas para Ti. Também cuidamos de vidas para Ti. Paizinho querido, nos tira dessa inércia, desse marasmo, dessa inutilidade, a qual a religião nos coloca, Pai. Nos conduz à eternidade que a Tua palavra nos dá, Pai. Pai, como eu sonho, Pai, com um dia essa igreja fazendo discípulos. Cada crente investindo na vida de uma pessoa. Fazendo amizade, ganhando para Jesus. E ajudando-a a caminhar nos Teus caminhos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus,
Me dá a graça de não morrer sem ver isso, Senhor. Nos enche com teu espírito, de maneira que a gente perceba que isso é o que está faltando para a nossa vida, voltar a ter a vibração, a instigação, a motivação que um dia teve quando te conhecemos, Pai. Nos abençoa, Paizinho. Quero pedir uma bênção especial do Senhor sobre cada irmão e irmã, cada família que está conosco, tanto aqui como online. Quero pedir que o Senhor nos abençoe com uma boa semana, uma semana de alegria, de paz, uma semana de provisão, uma semana de proteção e também uma semana de reflexão. Lembrando dessa palavra, não nos deixe esquecer dessa provocação que a tua palavra nos trouxe, Pai. E que, Senhor Deus, as mudanças que a tua palavra opera em nós, glorifiquem ao teu nome, Pai. Não deixa que ninguém aqui, Senhor Deus, seja dominado pelo medo. Que a tua presença renove a coragem e as forças para enfrentar essa semana. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Você que está em casa, um beijo grande, Deus te abençoe. Por favor, curta o vídeo, compartilhe para alguém que você acredita que vai ser edificado com essa palavra. Você que está aqui, que o Senhor te abençoe no caminho de volta para casa, vá em paz. Tenhamos todos uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, você que está em casa, vão com Deus, vocês que estão aqui.